Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo sobre forídeos. Quem aqui nunca passou uma raiva, quem aqui nunca teve problema com esses insetinhos que não deixam as nossas abelhas nativas em paz, né? Hoje eu estou aqui com uma colônia de bugias, uma colônia de uruçu amarela, né? É uma colônia que estava estabilizada, eu precisei fazer uma transferência para uma nova caixa e quando eu fiz essa transferência começou o problema. Foram vários forídeos que começaram a entrar, né? Apesar de eu não ter rompido e não ter transferido pote de pólen, pote de mel, essa colônia ela está passando por uma transição de rainha. Então a rainha nova fez uma postura e essa postura ficou muito colada, né? Aos redores da caixa. Então se romperam muitas células de cria e essas células de cria que se romperam foram a deixa para os forídeos entrarem, né? Então ela estava aqui nessa caixinha. Essa caixinha já foi a segunda caixa. Ela estava em uma caixa que estava apodrecendo. Eu precisei transferir para uma caixa nova. Transferi para essa. Quando eu transferi para essa, começaram os problemas. E agora ela está aqui dentro. Eu havia transferido todos os discos que haviam nelas. Mas eu vou deixar um videozinho aí para vocês verem como essa colônia estava dentro dessa caixa. Vocês viram como estava de forídeo? Quantas moscas haviam? Então, eu tentei intervir de alguns métodos. Eu tentei fazer a intervenção com armadilha para forídeo, coloquei dentro da caixinha, deixei a caixa confinada por alguns dias, tirei todo o alimento, assoprava, mas quanto mais eu manejava, mais forídeo aparecia. Então, foi um caso meio sem solução. O que eu fiz hoje? Eu transferi ela para uma nova caixa, né? Eu transferi ela, a rainha e as abelhas e fiz uma doação de discos. Foi o método mais eficaz para tentar combater os forídeos. A rainha já está aqui e nós temos discos maduros. Temos bastante abelhas, elas estão voando porque eu dei uma mexida na caixa, elas voaram, então não tem aqui dentro da caixa muita, mas tem algumas voando ao redor. Então, quando nós temos esse tipo de problema com forídeos, nós temos os métodos de intervenção, que são pôr uma armadilhazinha de forídeo dentro da caixa e confinar ela. Existe uma coisa chamada alçapão de isca de forídeo, que é um telhado que é composto por uma fita cola-rato e uma tela que impede as abelhas de passarem, deixando os forídeos passarem. Eu não tenho, mas é um método eficaz para combate de forídeo. Mas na minha opinião, a transferência para uma caixa limpa é sempre a melhor opção. Como vocês podem ver, já não temos mais forídeos. A postura antiga foi descartada e adicionada apenas a postura nova de uma colônia doadora. Forneci cera, vou fornecer xarope, né? Não forneci ainda porque eu acabei de fazer, né? Foram alguns minutos atrás. As abelhas estão apenas começando os seus trabalhos aqui dentro, mas até a noite eu forneço, né? Então é um manejo que requer muito cuidado. Como vocês podem ver, essa caixa aqui, o que eu fiz nela? Quando eu fiz a transferência, ainda haviam muitos forídeos nessas gretinhas. Vocês podem ver, aqui tem um, aqui nós temos alguns, 1, 2, aqui tem um morto. Tem vários forídeos aqui dentro. Como eu fiz para matá-los? Eu tenho o atrativo, né, de abelhas, que é composto por álcool 96, e eu borrifei aí dentro e taquei fogo, né? Foi um método de esterilizar e já matar alguns forídeos. Os outros que estavam entre meio à postura antiga, eu coloquei numa sacola e eliminei com fogo, né? Infelizmente não tivemos outra opção. O forídeo, o principal motivo dele entrar numa colônia é por conta do pólen, né? O pólen, principalmente depois que ele começa o seu processo de fermentação, ele tem um cheiro muito forte, né? Um cheiro azedo. Ele começa a se decompor dentro dos potes, né? Se decompor não, mas se transformar. E isso aí libera um cheiro muito forte. Então qualquer colônia que esteja mais vulnerável, igual essa que eu fiz a transferência e tal, rompi células que tinham alimento larval, que é composto por pólen, vão ficar bem suscetíveis a forídeo. Então requer um cuidado especial.
Eu gostaria então de mostrar nesse vídeo, né, como já estou fazendo, essa transferência. Talvez alguns de vocês fiquem em dúvida sobre qual o manejo ideal, então eu recomendo sempre isso daqui. Na condição ideal, transferir rainha, transferir abelhas, fornecer um alimento. Hoje à noite eu vou fechar essa colônia, né? Eu vou colocar uma fita ali na frente, colocar uma telinha e vou levar ela para dentro do meu quarto. Vai ficar confinada aí alguns dias. Vou alimentar ela, colocar pólen e esperar a rainha começar a sua nova postura, né? Os forídeos, como eu já falei, são atraídos por vários fatores. Os principais são pela própria colônia. Células de cria e potes de pólen rompidos, mel, agitação das abelhas, né? Até mesmo a agitação das abelhas fazem os forídeos sentirem a presença de algo anormal e se adentrarem à colônia, sentem a estabilidade e vulnerabilidade da colônia. E também temos outras questões aqui, tem um forídeozinho voando aqui perto. Outras questões também como higiene do meliponário, né? Tem gente que coloca aí material em decomposição e etc, né, perto das colônias. Isso aí também é bem relevante, pois os forídeos não se alimentam apenas de pólen, né, e sim de vários tipos de proteína em decomposição. Então, qualquer tipo de matéria orgânica que esteja se decompondo, né, que esteja dando aquele cheiro azedo, é um fator de risco para forídeos. Então, manter a higiene do meliponário sempre é uma boa opção. O pessoal faz iscas de forídeo e coloca perto do meliponário. Eu também não recomendo, né? Porque como que vai funcionar? A isca vai atrair o forídeo e o cheiro do vinagre utilizado é um cheiro muito forte. É um cheiro que, na maioria das vezes, mais forte da própria colônia. Então, além de atrair os forídeos que possam estar rondando as colônias, vão atrair forídeos de mais longe e não irão capturar todos. Por isso, não é recomendado. Você vai estar apenas atraindo mais forídeos para perto de suas colônias. O certo, se for o caso de utilizar, é colocar dentro da caixinha e confinar a caixinha dentro de casa, né? Eu fiz uma pausinha para tampar a colônia, né, a caixa, porque as abelhas estavam já alvoroçadas, a rainha estava sobre os discos, espalhando feromônio, então eu resolvi tampar. Como eu estava falando, o melhor manejo, se a colônia já estiver, a estrutura da colônia, né, potes, células já estiverem bem atacadas pelas larvas e pelos forídeos, o melhor manejo seria a transferência para uma caixa nova. Essa transferência acompanhada do confinamento e da alimentação artificial por alguns dias, né? Como eu falei, da isca, eu não considero relevante colocar a isca no meliponário. Manter a higiene é muito importante, né? Manter a higiene do meliponário. Escolher a posição do seu meliponário, não colocar perto de um local que tenha esgoto, que tenha aquele princípio, né, de atração de moscas, como chiqueiros, galinheiros e tantas outras coisas, né? Geralmente quem vai criar abelha vai criar numa região rural, mas existe também, né, quem cria em região urbana, e na região rural temos vários cenários como esse, cenários propícios à criação de moscas, inclusive de forídeos, né? Então temos sempre que nos atentar a estes cuidados. Essa colônia aqui, como eu já citei, vai para o confinamento hoje à noite, e eu espero que em alguns dias ela se recupere, em alguns dias ela esteja com a rainha já fazendo postura, e conforme for eu trago um videozinho curto, né, no shorts, ou até um vídeo no canal falando da evolução dessa colônia. Vamos esperar, vou alimentar e ver como é que vai se suceder daqui para frente.